Leandro Magalhães está aqui no nosso estúdio para nos ajudar a detalhar e analisar mais essas imagens. Leandro, boa noite, muito obrigado pela sua participação, depois do trabalho que você teve fechando essa reportagem, estar aqui no nosso CNN Prime Time. Chama a atenção o momento, e a gente destacou essa imagem aqui no nosso telão, em que o ministro Gonçalves Dias aparece caminhando neste local. Já mostramos isso na reportagem, mas é importante reforçar. Que ponto é esse do Palácio do Planalto e a importância desse local, Leandro? Márcio, boa noite para você, boa noite a todos. Márcio, esse local aqui é exatamente o terceiro andar do Palácio do Planalto. É a antessala do gabinete presidencial. A entrada do gabinete presidencial é exatamente aqui, na porta que a gente não vê, mas é nessa direção. Isso mesmo. Há uma outra porta aqui, que o próprio Gonçalves Dias, general, ele checa se está fechado ou não, depois uma aqui na frente e há uma lá atrás também. Depois dessa porta de vidro. Depois dessa porta de vidro. Essa é uma área fundamental. Aquele ponto lá atrás que a gente pode ver lá, aqui no telão, aquilo dali é aquele local do relógio. Onde o relógio é derrubado, aquele relógio antigo. Isso, por 2 vezes, na segunda totalmente quebrado. Esse corredor, aqui é um vão muito grande nessa área. E o que me chamou a atenção, Márcio, foram 160 horas, passei a madrugada vendo, para poder não perder nenhum momento importante, né? E há uma câmera também ali, naquela ponta ali. Nesse ponto aqui? Nesse ponto aí. Pegando esse corredor. Isso. Essa imagem, a câmera ali, ela capta toda essa imagem desse salão aqui dentro. No entanto, essa câmera, de imediato, ela é quebrada. Os criminosos, os invasores, quebraram essa câmera e a gente não conseguiu ter o acesso, por exemplo, dos integrantes do GSI com os invasores nessa área aqui dentro, né, que dá espaço àquela Mas, de qualquer maneira, nessas 160 horas que você acompanhou, o que mais te chamou a atenção nesse setor, nessa invasão do Palácio do Planalto e, claro, na relação do GSI com esses invasores? Márcio, um ponto que me chamou a atenção nessas 160 gravações, é evidente que as gravações são de várias câmeras, são 22 câmeras e a gravação começa a partir do meio-dia, mais ou menos, né? Lembrando que a invasão no estacionamento do Palácio do Planalto começou exatamente às 3h01 daquela tarde. Os invasores, os criminosos, invadiram ali a cerca e ocuparam, como a gente viu na reportagem, o estacionamento e entraram por detrás do Palácio do Planalto. Né? É tanto que a gente vê a movimentação da tropa recuando e indo para a porta do Palácio do Planalto e não para trás, né? Para tentar conter. O que me chamou a atenção durante essas gravações, dessas câmeras de segurança? Primeiro, a cada momento, eu percebi que tanto integrantes do GSI quanto os invasores circulavam normalmente nos andares do Palácio do Planalto. Não só lá embaixo, no térreo, como nesse segundo andar aqui, como também no terceiro. Esse aqui é o segundo andar. Talvez tenha sido um único ato de ação para tentar espantar esses invasores. Nesse momento, eles jogam o que parece ser spray de pimenta naqueles invasores. Mas agora a gente percebe, eles estão saindo do andar, abandonando o prédio, Leandro? Isso. Eu separei essa imagem para colocar na reportagem. Por quê? Porque esse foi o único momento que eu percebi que os invasores chegam, eles sobem por esses elevadores aqui e seguem para essa área mais ampla do segundo andar. Só que os integrantes correm e os invasores voltam, né? Chamou a atenção porque é uma ação dos integrantes do GSI nesse momento e como eu estava vendo 160 horas, achei importante mostrar. O que me chamou a atenção, Márcio, é esse ponto aqui. É que depois os integrantes, eles voltam para o elevador, descem, né, para o elevador e minutos depois, na reportagem a gente mostra isso, minutos depois sobem mais invasores. Ou seja, os seguranças do prédio, digamos assim, descem para o primeiro andar, enquanto os invasores estão subindo para o terceiro, onde fica o gabinete do presidente da República. Pois, no segundo andar, isso. No segundo andar e para o terceiro andar. No terceiro. Nesse momento, Márcio, quando os invasores chegam ao segundo andar, acontece dessa câmera aqui ser quebrada. E como você que viu essas imagens interpreta a nota enviada pelo GSI dizendo que, por exemplo, o capitão não poderia ter feito nada porque ele era sozinho no meio dessa multidão toda? Márcio, eu tive todo o cuidado para fazer essa reportagem porque eu estava analisando 160 horas. A minha função como repórter é reportar os fatos
sem nenhum adjetivo e com toda a preocupação de ser isento ali. Ou seja, analisar 160 horas e mostrar aqueles pontos mais importantes na reportagem, né? O que eu percebi, Márcio, primeiro, essa movimentação entre integrantes do GSI, seguranças, com os invasores, os criminosos que invadiram o palácio, eu não entendi isso. Às vezes eles passam normalmente entre um e outro. A gente mostrou isso num ponto da reportagem. Sim. Em relação à nota do GSI, quando o GSI fala que estavam preparando, eu entendi que eu não vi esse movimento muitas vezes aqui na gravação, né? Com exceção desse episódio aqui, em que os militares, eles afastam os invasores com um extintor na mão, aí surgiu uma dúvida, porque em um momento da imagem, o segurança está com um spray, né? E aqui, quando ele corre, ele está com um extintor. Então, eu não sei se ele usou extintor ou spray nesse momento. De qualquer maneira, a intenção era afastar as pessoas. Afastar, porque o cabo do extintor é pequeno, então não daria para poder ele segurar. Então, eu suspeito aqui que tenha sido realmente um spray com algum produto. Mas fica muito claro que esse foi talvez o único ponto de ação para tentar impedir a invasão de outros andares do Palácio do Planalto. Depois, foi uma total inação, quando eles, inclusive, entram no elevador e vão para o primeiro andar. Lembrando, isso mesmo, lembrando que esse momento aqui, mais ou menos, são as 4h30 da tarde, 4h29 foi quando o ministro subiu no terceiro andar e ele apareceu lá. Mas depois, quando as imagens, né, avançam, o tempo avança, a gente vê a presença da tropa e de outros militares, da polícia também militar, tentando atuar de uma forma até mais enérgica. No entanto, já havia menos gente em comparação com essa quantidade que estava, né? Esse é o repórter Leandro Magalhães, que fez esse trabalho tão importante na programação da CNN Brasil e agora está aqui dando os detalhes aqui no CNN Prime Time. Muito obrigado, Leandro. Boa noite. Boa noite.